Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre muito feliz em trazer para vocês coisas sobre do Bob Dylan, sobre sua obra, sobre sua vida, e sempre agradecendo aos likes, compartilhamentos, inscrições, ativações de sininho, divulgação de modo geral. Por favor, deem like sempre. Muito bem, hoje nós vamos trazer uma música do álbum Knocked Out Loaded, de 86, ou seja, aquela fase de seca criativa do Dylan, e considerado com discos bem ruinzinhos, né? Tanto é que aqui é apenas a segunda música que eu trago nessa nossa série de vídeos sobre esse álbum. Já teve álbuns aqui que a gente trouxe 4 músicas, né? E aqui, só hoje eu estou trazendo a segunda desse álbum. Eu já trouxe aqui Brownsville Girl, há algum tempo atrás aí. E agora, só agora nós estamos trazendo a segunda. Um outro álbum de 88, o álbum imediatamente subsequente a esse, o Down in the Groove, até hoje eu só trouxe uma. É meio complicado encontrar músicas bacanas para a gente trazer aqui, mas assim, garimpando, a gente encontra algumas coisas interessantes para falar aqui. E olha que essa Under Spell, embora não seja a música de maior destaque nesse álbum, porque quem se destaca mesmo é Brownsville Girl, é um pop muito aceitável, um pop romântico bem gostoso, que significa Under Your Spell, que é a música de hoje, significa sob seu feitiço, e é meio que fica, é uma música bastante interessante que fica sob o feitiço da má fama desse álbum, né? Mas vamos lá. Esse álbum, que Knocked Out Loaded, como eu já falei, é de 86, mas ele foi gravado ali em sessões entre novembro de 84 até maio de 86. Ou seja, um ano e meio aí, né? E, a música Under Your Spell, especificamente, ela foi gravada em novembro de 85. E o álbum foi lançado em agosto de 86. Então foram várias sessões de gravação nesse período que resultaram nesse álbum muito criticado, como eu disse. Esse e o seguinte são os dois piores álbuns de estúdio de Dylan, quase que unanimemente considerado assim. E entre as críticas ao álbum, uma diz que parece um embrulho de viagem feito às pressas. Outro diz que é um conjunto de terceira categoria de raspas de estúdio que por algum milagre possui certo calor e fragilidade humana. Esse ainda tem um certo elogio, né, aqui, né? Então, a gente faz as devidas observações quanto à qualidade bastante questionável desses dois álbuns, né? O Under Your Spell, ou Sob Seu Feitiço, é uma parceria do Dylan com a Carol Bayer Sager, que está naquela categoria de compositores, no caso uma compositora, que se a gente pergunta para a grande maioria das pessoas, ninguém conhece. Quem é Carol Bayer? Ah, não conheço. Aí coloca algumas músicas dessa pessoa. Escuta só essa música aqui. Conhece essa música? Nossa, eu conheço essa música, é linda, eu amo essa música. Ah, tá bom, vou colocar mais uma. E essa aqui? Nossa, eu também conheço essa música é maravilhosa. E essa? A mesma coisa. Então está naquela categoria de compositora no caso, que já fizeram músicas maravilhosas e que às vezes as pessoas não conhecem, né? Estamos aqui para isso também. Chamar a atenção desses compositores tão relegados, desconhecidos e tão maravilhosos. Aliás, ao que me consta, esta música, Under Your Spell, é a única parceria que eu conheço, até onde eu sei, é a única que existe, de Dylan com a Carol Bayer Sager, que aí eu vou dizer algumas outras músicas dessa compositora, que na verdade é uma letrista para vocês. Arthur, o Milionário Sedutor, a gente começa com uma música que deu Oscar para ela, né? O filme é de 81, foi o Oscar de 82, o Oscar de melhor filme. O John Gielgud também ganhou o Oscar de ator coadjuvante para esse filme. É uma comédia divertidíssima, com o saudoso Dudley Moore, né? E a música do caralho, At the Best That You Can Do, que é do Christopher Cross, Burt Bacharach, que acho que na época ele era esposo da Carol Bayer Sager, dela, e do Peter Allen também. Então, há 8 mãos aí nessa composição. Nobody Does It Better, também tema de filme, no caso do 007, O Espião que Me Amava,
A Fafá de Belém gravou em português uma versão para essa música. Essa música é de Carol Baia Sadia com o Marvin Hamlish e 007, dos tempos que o 007 era politicamente incorreto e por conta disso era bem mais divertido. A música, no caso, com a Carly Simon, né? Em inglês, Nobody Does It Better. I'd rather live while I'm in love, que é parceria de Peter Allen com a Carol Baia Sadia, que foi gravada de forma magnífica, magistral, deslumbrante por essa cantora que eu amo, que eu sou apaixonado por ela, que é a Rita Coolidge, que também gravou, por falar em 007, né, All Time High, ou Alto Astral, né, do 007 contra o Octopus, com a Rita Coolidge. E essa não tem nada a ver com Carol Baia Sadia, só estou citando por causa da Rita Coolidge e outras músicas, We're All Alone. Rita Coolidge é maravilhosa. Queria também falar sobre ela numa série de vídeos também. Mas enfim, você tem aí 3 músicas da Carol Baia Sadia, cantora pouco conhecida e que tem músicas maravilhosas, como eu disse, até vencedora de Oscar. Under Your Spell, ela foi gravada em Londres, em novembro de 85, numa ocasião que o Dylan estava em Londres, e foi no estúdio do Dave Stewart, que é o Dave Stewart do Eurythmics, que era um duo do David Stewart com a Annie Lennox, e é um grupo eu considerava bom grupo, né? Tem a trilha, por falar em trilha sonora, a trilha de 1984 deles, enfim. E essa música, então, como eu disse, não é nenhuma obra-prima. A Under Your Spell não é nenhuma obra-prima, mas é uma bela música. Aliás, não poderia deixar de ser uma bela música uma parceria de Dylan com Carol Baia Sadia. E como eu disse, junto com Brownsville Girl, é uma das que salvam o álbum Knocked Out Loaded, né? Então, e tem mais curiosidade sobre essa música. O segundo verso de Under Your Spell é uma ironia, e na verdade uma piada pronta, mas não é bem uma ironia, é uma piada pronta. O segundo verso diz assim, detalhe, esta música, Under Your Spell, fecha o álbum, é a última música de um álbum que é um álbum fraco. Então, o segundo verso já diz, não sei o quanto eu ainda consigo suportar. Caramba. E estou sob seu feitiço. Logo em seguida, ele diz um verso que é o título do álbum. Eu estou nocauteado e derrubado, né? Então, é uma piada pronta porque está na última faixa do disco, como eu falei, né? Ninguém poderia adivinhar que um disco fraco que termina dizendo que eu não sei o quanto ainda consigo suportar, ele seria o antecessor de um álbum posterior, né? O álbum imediatamente subsequente seria ainda tão ruim quanto, ou pior até, do que esse. Mas felizmente a redenção do Dylan veio, senão a carreira dele teria acabado como compositor. Veio a redenção com O Mercy e outras obras maravilhosas, especialmente nos anos 90, né? A partir dos anos 90. Então, nós vamos apresentar aqui, encerrando, nós vamos deixar aqui a versão do Dylan, o Grateful Dead também gravou, mas eu vou deixar de fora. Eu vou trazer só a versão do Dylan e vou fazer uma referência muito excepcional às outras músicas que eu citei aqui da Carol Baia Sadia, embora elas não tenham nada a ver com Dylan. Muito obrigado pela atenção e semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.